Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Prosa de Trabalho Entrevista, o videocast do Ministério Público do Trabalho. O tema desta edição é os riscos da pulverização aérea de agrotóxicos. Como isso impacta a população, especialmente o trabalhador? Sobre isso, eu converso com o Procurador do Trabalho, Raimundo Lima. Ele que é titular da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a CODEMAT do MPT. Procurador, bem-vindo ao videocast Prosa de Trabalho. Muito obrigado, estou à disposição. Bom, procurador, antes de falar em pulverização, vamos falar do cenário atual da utilização de agrotóxicos no Brasil. Preocupa? Preocupa bastante. O Brasil, já é de conhecimento mundial, é o maior consumidor de agrotóxico. Isso leva a uma série de consequências práticas para a saúde de toda a população, não apenas de trabalhadores, mas também dos consumidores. Para se ter uma ideia, na União Europeia e em outros países com legislação mais rigorosa, vários pesticidas já foram banidos e no Brasil ainda se utiliza esses pesticidas que são altamente prejudiciais à saúde. Para se ter uma ideia, dos 10 venenos mais usados no Brasil, 7 são proibidos na União Europeia. A cada 10 litros de agrotóxicos comercializados, 6,7 litros são de produtos reconhecidamente cancerígenos, desreguladores endócrinos e tóxicos para o sistema reprodutivo. Isso não é achismo. O Ministério do Trabalho não está achando que é prejudicial, não é isso. Diversas pesquisas científicas na área da saúde, como as do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que há relação entre a exposição frequente aos agrotóxicos e doenças agudas e crônicas, especialmente em trabalhadores diretamente expostos. Para se ter uma ideia, o câncer, malformações fetais, problemas reprodutivos, desregulação endócrina, são exemplos de doenças que já estão intimamente relacionadas ao consumo, né, de agrotóxicos. E muitas dessas doenças têm um agravante que elas têm um período de latência muito longo, ou seja, entre a exposição ao agrotóxico e o aparecimento da doença se passa muitos anos. Isso dificulta até mesmo o monitoramento pelo poder público, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, o cenário é grave, não é brincadeira, não é achismo do Ministério do Trabalho e das instituições relacionadas à saúde e ao trabalho, e sim um fato cientificamente comprovado. Agora, esse cenário é muito preocupante realmente, mas o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação para que a Anvisa, né, e o governo federal proíbam, por exemplo, o uso do glifosato. O que motivou essa medida, procurador? Veja bem, a Lei de Agrotóxicos no Brasil, que é a Lei 14.785 de 2023, possui um artigo, o artigo 3º, parágrafo 9º, que o Ministério Público, com essa ação civil pública, quer fazer valer esse artigo. O que é que ele diz? Ele obriga que a autoridade competente deve reanalisar a autorização de agrotóxicos em caso de alerta de risco ou desaconselhamento do seu uso. Com base nesse dispositivo, que não está sendo aplicado pelas instituições regulatórias, como é o caso da Anvisa, por exemplo, a gente provocou o judiciário com a seguinte motivação. O primeiro aspecto: existem diversos estudos científicos, em especial do INCA e da Fiocruz, que apontam que a exposição ao glifosato representa risco, mesmo em pequenas doses, para trabalhadores rurais e suas famílias, sejam eles empregados ou mesmo proprietários rurais. Outra questão: houve uma despublicação no final de 2025 de um estudo publicado por uma revista científica de renome internacional na área de toxicologia e farmacologia, que esse estudo em 2020 dizia que era possível, que era segura a utilização do glifosato. Esse estudo ele perdeu a credibilidade por conta de falhas graves, né, em sua metodologia, e esse estudo de 2000, na verdade, ele foi despublicado no final de 2025. Então, foi mais um fundamento. E também em 2015, há também uma manifestação da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que classificou o glifosato como provável cancerígeno para humanos, ou seja, sinalizando essa probabilidade do câncer em seres humanos. Nesse sentido, o Ministério do Trabalho fez um estudo aprofundado
uma petição inicial de excelência, com muito fundamento, e requereu que, no prazo de 180 dias, a União e a Anvisa procedam ao cancelamento do registro do glifosato. A que pé anda essa ação, procurador? Essa ação ainda está na fase inicial, haverá em breve uma audiência, né, com as partes. Né? Ela está tramitando na Justiça do Trabalho em Brasília, no Distrito Federal, e ainda está na fase inicial de discussões. Sobre a pulverização, procurador, pulverização aérea dessas substâncias, quais os riscos podem ser apontados? Existem vários estudos, inclusive de campo, empíricos, que apontam a questão da deriva. O que é a deriva? É justamente quando há uma dispersão dos agentes químicos pelo vento fora do alvo pretendido, ou seja, a região que inicialmente estava sendo identificada como necessária para a pulverização aérea de agrotóxicos, com o vento há uma deriva, ou seja, uma dispersão desses agentes químicos que, segundo esses estudos, podem alcançar, inclusive, até 32 quilômetros de distância. E já houve casos de contaminação de outras propriedades rurais, comunidades indígenas e até mesmo lavouras orgânicas e agroecológicas. Né? E, fora isso, há o problema da clandestinidade das aplicações. Eu mesmo, como procurador do trabalho, já investiguei um caso em que a pulverização aérea era feita na madrugada, justamente para escapar da fiscalização. E quem denunciou, inclusive, foi uma comunidade, foi um assentamento rural de trabalhadores sem terra, ou seja, um caso muito grave e que eles produziam, inclusive, produtos orgânicos. Então, vejam a complexidade da situação. Né? A gente que precisa de uma produção também alternativa, orgânica, agroecológica, mais natural, está sendo afetada. Então, o risco de contaminação de trabalhadores rurais é alto. Exatamente, os trabalhadores rurais são aqueles que estão diretamente envolvidos na operação, na aplicação dos agrotóxicos. Então, são as vítimas diretas. Né? E um agravante é que há uma necessidade de monitoramento, de vigilância da saúde desses trabalhadores, porque, como eu mencionei anteriormente, existe uma latência entre a exposição e o adoecimento. E geralmente quem paga a conta é o poder público com as despesas quando a doença, por exemplo, se manifesta, geralmente anos depois. Então, sem dúvida, são os mais expostos. E tem impacto também, né, procurador, da pulverização aérea nas áreas vizinhas ali, nas cidades vizinhas, às fazendas. Isso também preocupa? Com certeza, porque gera um descontrole total nos ambientes de trabalho de outras fazendas, do poder público também, de toda a sociedade. Com a dispersão do agrotóxico para outras fazendas, esse fazendeiro tem que fazer o gerenciamento de outros riscos que não são seus, né? Então são de outros. Então, para vocês verem como é uma coisa muito difusa esse espraiamento dos agrotóxicos por várias áreas que não aquela inicialmente identificada como necessária à pulverização. Então, diante disso, o cenário é agravante porque outras pessoas, outras fazendas, até o poder público, precisam fazer esse gerenciamento, causando mais prejuízos ao poder público e à sociedade. Então, pode-se dizer que o MPT é totalmente contra a pulverização aérea. Há alternativas seguras, procurador? Veja, o ideal dos mundos é que a agricultura brasileira fosse mais orgânica, mais agroecológica, porque realmente o próprio agrotóxico ele tem muitos prejuízos aos trabalhadores e ao meio ambiente e aos consumidores de um modo geral. Então, assim, de fato, a pulverização aérea é muito danosa porque ela tem esse fator do descontrole que é muito grande. Então, toda vez que uma atividade de risco é descontrolada, o trabalho se manifesta contra essa forma de pulverizar a agricultura brasileira. E a gente falou há pouco sobre a ação do glifosato. O senhor pode citar exemplos de outras ações civis do MPT com relação a esse assunto que é tão importante? Em 2023, o MPT ingressou com outra ação, justamente para cancelar o registro da atrazina, que é outro elemento químico muito danoso ao meio ambiente e aos trabalhadores. Nesse caso, houve toda a discussão processual sobre competência da Justiça do Trabalho, então também foi ajuizado no TRT da 10ª Região, que é o Distrito Federal, já passou pelo Tribunal, pelo TST e o próprio STF. Todos eles afirmaram
a competência da Justiça do Trabalho para julgar esse caso. Então, infelizmente, né, devido a esse grande tempo de discussão processual, ainda vai ser julgado o mérito dessa ação civil pública relativa à Atrazina. Fora essa ação, temos diversas iniciativas e ações civis públicas também em face das fazendas que são flagradas por utilização indevida ou mesmo sem proteção, né, de agrotóxicos, inclusive com pulverização aérea. E aí vem uma dúvida, procurador, por que tanto veneno ainda é usado no Brasil? O que está acontecendo com o nosso país? O discurso daqueles que produzem na agricultura é de que há um aumento da produção de alimentos, né, com a utilização desses agrotóxicos, desses pesticidas, né? O problema é a qualidade desse alimento, né? Então, isso que o Ministério do Trabalho tem apontado, que há um grande risco à saúde humana, à sobrevivência humana. Essas doenças têm se manifestado anos depois. Então, um descontrole até pelo poder público, que consegue monitorar tudo, e as fazendas contribuindo para esse descontrole. Então, nesse sentido, é que o Ministério do Trabalho aponta, reafirma que a agricultura brasileira, que é uma das marcas do Brasil, precisa ser mais saudável, de maior qualidade. Agora, o MPT integra, né, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e possui grupos de estudo que são chamados de GT Agrotóxicos. Como é que são essas ações? Veja, o Fórum Nacional é um ambiente de discussão democrática. Participam diversos órgãos públicos, entidades da sociedade civil, com o objetivo de criar estudos, desenvolver estudos e sugestões para a melhoria, né, da saúde humana, né, da segurança dos trabalhadores, em razão dos impactos dos agrotóxicos. O GT, Grupo de Trabalho do Ministério do Trabalho, também cuida especificamente do agrotóxico, é formado por procuradores especialistas na área. Temos essa intuição, né, esse objetivo, melhor dizendo, de estudar os casos, os tipos de agrotóxicos, fazemos inspeções, eventualmente, em indústrias produtoras de agrotóxicos, até mesmo nas empresas que aplicam esses agrotóxicos, e propusemos essa ação recente, né, do glifosato, anteriormente da atrazina, também tem esse perfil de demandar, né, de propor as ações, como é o caso dessas duas citadas, né, mas a gente também tem uma preocupação de criar mecanismos e iniciativas de conscientização de toda a sociedade, porque eu acho que a gente precisa criar uma cultura no Brasil do consumo consciente, que as pessoas procurem mais produtos orgânicos, mais produtos agroecológicos, por exemplo, né? A gente entende que o mercado de consumo é um indutor de uma mudança. Uma dessas conscientizações, por exemplo, o MPT também está preparando uma revista, né, o MPT em quadrinhos, sobre pulverização aérea. Como a HQ vai abordar o tema? Então, a ideia desse GT do agrotóxicos é justamente com a linguagem acessível, descontraída, para todos os públicos, crianças, jovens, adultos, idosos, né? Pretendemos dialogar com toda a sociedade e despertar uma visão crítica sobre o uso abusivo de agrotóxicos, sobre a questão da pulverização aérea, até para despertar na sociedade os perigos que essa pode causar, e também, como eu falei agora há pouco, criar essa cultura do consumo consciente. Esse é o mote, né, de um modo geral, desse HQ, de despertar toda essa visão ambientalista e de proteção do trabalhador e da trabalhadora. Para ter acesso a essa revista, quando vai sair? Consegue nos informar? Em menos de um mês, essa revista vai estar em circulação tanto no modelo digital, gratuitamente para toda a sociedade, assim como também a gente vai imprimir alguns exemplares para distribuir em escolas, em outros órgãos públicos. Vai ser bem bacana essa divulgação. Agora, procurador, irregularidades sobre pulverização aérea podem ser e devem ser denunciadas, né? Exatamente. Temos diversos canais de denúncia em diversos órgãos públicos, federais, estaduais, municipais, secretarias de meio ambiente. No caso do Ministério do Trabalho, em todo o país temos as nossas unidades, né, físicas, presenciais, então o trabalhador ou qualquer cidadão, qualquer pessoa pode se dirigir a uma instituição, uma empresa concorrente às vezes, ou então uma empresa vizinha que está sendo afetada, uma fazenda vizinha, qualquer trabalhador, enfim, pode se dirigir às unidades do Ministério do Trabalho
nas capitais de todos os estados e também em várias procuradorias nos municípios. Temos também a nossa página da internet, www.mpt.mp.br, e lá dentro consegue pesquisar todas as procuradorias regionais, as 24 procuradorias regionais, né? E temos também a possibilidade de denúncias anônimas, sigilosas. O que importa é que a denúncia traga elementos que possam facilitar a investigação do Ministério do Trabalho, identificando os infratores e a localização das fazendas. Tá certo. Para a gente encerrar, que mensagem o senhor gostaria de deixar aí para a sociedade a respeito desse tema? A mensagem de que procurem um alimento saudável, procure a produção orgânica, agroecológica e também seja vigilante com a sua própria saúde, a própria saúde dos trabalhadores, protejam o meio ambiente, enfim, sejam diligentes, façam um papel de cidadania e procurem um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, denunciando inclusive ao Ministério do Trabalho e aos demais órgãos de proteção. Tá certo, procurador Raimundo Lima, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, tudo de bom. Outros episódios do videocast Prosa de Trabalho Entrevista estão disponíveis no YouTube do MPT.